Dia mais uma vez aos irmãos, também aqueles que vão ver a pregação ali no YouTube, né? Um bom dia também. Eu gostaria, os irmãos, para convidá-los a abrir a palavra no livro aos Efésios, na carta aos Efésios, a carta que está lá bem atrás na Bíblia, no Novo Testamento, ali nas cartas de Paulo, passará Romanos, Coríntios, Gálatas e Efésios. E vamos situar-nos aí no capítulo 6 da carta aos Efésios. E antes de lermos, gostaria de contar uma pequena história, algo que me aconteceu já há vários meses. Estava um dia num café a comer um lanche, estava sozinho, e um dos empregados do café, eu acho que ele andava com raiva aquele dia, não sei se era o chefe ou o dono do café, começou a gritar, onde todos estávamos ali a beber café, a comer o lanche, e a queixar-se do trato que lhes era dado naquele lugar de trabalho. E gritou, eu até apressurei-me a comer e fui embora, porque realmente era muito incômodo estar ali. E uma frase que eu lembro que ele falou, ele disse assim, né? Quem não se queixa é porque não trabalha. Não sei se é um ditado português ou não sei. Mas ele disse isso um par de vezes, né? Quem não se queixa é porque não trabalha. E estava muito indignado. Né? E eu, de facto, não sei se ele tinha razão ou não é o assunto aqui. Mas a questão é a seguinte, muitas vezes no trabalho, como pessoas, somos tentados muitas vezes a termos uma atitude de queixa, de alguns sentimentos, se calhar até de vingança. Lembro aquele homem que inclusive tirou pratos na parte de lavagem, os tirou de propósito, e ele tipo satisfazer aquela raiva. E de facto o trabalho às vezes pode causar certo desconforto na vida de uma pessoa. Certa raiva, certa falta de agradecimento, etc, etc. E quando pensamos no trabalho também podemos ver que de facto forma parte da nossa vida e uma boa porção da semana é dada a ele. Né? Alguns de 40 a 80 horas por semana é dada no trabalho. Alguns dizem que se passa mais tempo com os colegas do trabalho que às vezes com a família, com a esposa, os filhos ou outra família, etc. E de facto quando nós vamos à palavra, vamos nos encontrar que o trabalho não fica fora da contemplação de Deus para a nossa vida. O que nós acreditamos não é uma questão que nós simplesmente acreditamos, mas também ela deve influenciar o nosso comportamento, seja na igreja, seja na família e seja em qualquer lugar onde estivermos. E a carta aos Efésios é um excelente exemplo disso. Porque quando nós lemos a carta aos Efésios, são 6 capítulos, não é assim grande. Vamos ver que o apóstolo Paulo começa de facto falando-nos do Evangelho de Cristo. Essa frase que se repete várias vezes, em Cristo. Essa relação que nós temos com Ele, que começa antes da fundação do mundo, influencia nosso relacionamento com Deus. Esse em Cristo também influencia a nossa relação com o Espírito Santo. E vai falar de uma maneira linda nos primeiros versículos desta carta. Depois passamos ao capítulo 2 e fala também da nossa velha natureza. Quem nós éramos antes de conhecer a Cristo, perdidos, mortos em pecados. E pela graça somos salvos. E o apóstolo Paulo depois começa a falar deste mundo. E fala de gentios e judeus, né? Essa relação também que nós como gentios somos enxertados, nós estamos fora desse curso natural da história na qual Deus tinha escolhido este povo, mas pela graça também nós judeus, começamos a ser parte deste povo. E o apóstolo Paulo continua falando da missão da igreja. Depois ele vai também a áreas daqui da nossa congregação, vai falar da unidade da igreja, capítulo 4, capítulo 5, a falar também da santidade. Cada um de nós aí, final do capítulo 4, início do 5. O Evangelho
também deve ser levado ao casamento. Ele vai falar isso no capítulo 5. O marido e a mulher como algo semelhante entre Cristo e a igreja. Vai falar também da família. Esse evangelho deve transformar o nosso relacionamento familiar. No final do capítulo 6, ele vai falar também da questão espiritual. A guerra espiritual que o cristão dia e noite está a ter, onde inclusive demônios muitas vezes podem oprimir ao cristão, e o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, nos dá a armadura de Deus, né? Oração, palavra, evangelho e muitas outras coisas que nos protegem dessa guerra. Isso, aqui no versículo 5 até o versículo 9, vamos ver então também como esse evangelho deve transformar a nossa postura no ambiente de trabalho. Então vamos ler versículo 5 ao versículo 9 do capítulo 6. Vós, servos, obedeceis aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor tudo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há distinção de pessoas. Então nós temos esta passagem que fala exatamente disso, da vida laboral. E apesar de hoje, pois nós não estarmos num contexto em que existem senhores e escravos, né, livres e escravos, o princípio da passagem é para qualquer altura, ou seja, aquelas pessoas que estão numa posição de autoridade, seu trabalho, e aquelas pessoas que estão numa posição de submissão, ou seja, aqueles que dão ordens e aqueles que recebem ordens. Mas também aplica-se para a área estudantil, o professor e o aluno, uma força de segurança e um cidadão, o chefe e o empregado, por aí fora. É o princípio da palavra que nós vamos ver, apesar da situação social ser levemente diferente. Agora, quando nós vemos esta passagem, podemos ver uma clara divisão entre dois blocos, né? Versículos 5 ao 8, que vamos meditar agora, e depois o versículo 9, que é quando o apóstolo Paulo fala aos senhores. E quando começa o versículo 5, desculpem aqui, o apóstolo Paulo vai logo a dar-nos um mandamento, que é a primeira frase do versículo 5. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne. Os mandamentos têm esta distinção, ou seja, o verbo está no imperativo. Está a dar uma ordem. E aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, entendemos que é uma ordem de Deus para nós como igreja. Quando fala segundo a carne, não é? Alguém pode malinterpretar isto. Às vezes a carne sim se fala daquela questão da concupiscência, né? Aquela vontade que alguém tem de pecar, essa carnalidade. Aqui é simplesmente segundo as normas deste mundo, ou seja, segundo este mundo material, segundo a carne, o seu chefe, o seu superior. E essas pessoas, você dá o mandamento ao cristão que devemos obedecer. Não importa se essa pessoa é cristã ou não, não importa se essa pessoa é bem disposta ou não, se ele ou ela gosta de nós ou não, se existe alguma opressão no trabalho ou não, existe, independentemente disso, é um mandamento para o cristão. E os mandamentos nunca são fáceis de cumprir. Às vezes custa, dependendo do seu contexto laboral, poderá ser alguns mais fácil, para alguns mais fácil e para outros mais difícil.
Mas o apóstolo Paulo continua e ele vai nos dar algumas orientações de como também se deve obedecer aos senhores. E uma coisa que nós vamos ver entre os versículos, a segunda parte do versículo 5 até o 7, vai falar de várias coisas. Ele vai falar primeiro do temor e tremor e sinceridade, ou seja, diligência, prontidão, zelo, com iniciativa, com respeito, com honra. A palavra, irmãos, temor e tremor, uma palavra forte na Bíblia e geralmente aplicada à nossa postura perante Deus. E o apóstolo Paulo vai colocar este mesmo peso agora para a nossa postura perante as autoridades neste mundo, senhores segundo a carne. E vai continuar e agora vai dizer no versículo 6, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ou seja, uma pessoa que estava a trabalhar não devia fazer aquilo para, como quem diz, dar nas vistas. Eu faço quando o chefe está a ver, quando ele se vai embora, eu vou às redes sociais, vou desperdiçar o tempo. Não. Com sinceridade de coração. Reparem que aqui é uma preocupação do apóstolo Paulo em trabalhar a atitude interna da pessoa. Porque muitas vezes nós podemos achar que a produtividade é o mais importante no trabalho. Eu faço o meu trabalho e faço bem e acabou. Mas esta passagem vai ir um pouco além disso. É a nossa postura no trabalho, no coração. A produtividade, obviamente, é importante porque está relacionada à obediência. Mas qual é a nossa postura? E é isso que o apóstolo Paulo está a trabalhar. E continua no versículo 7 e diz, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. Agora, essa palavra boa vontade, há umas versões que também traduzem por bom ânimo. Não sei se alguém tem essa versão. Outra versão traduz assim, servindo com entusiasmo, com alegria. Porque se de facto tomamos aquilo como se fosse ao Senhor, por que não fazê-lo da melhor maneira? Boa vontade, entusiasmo, alegria, tremor, temor, sinceridade, com uma intenção do coração correta perante a vontade de Deus. É isso que um cristão deve praticar na sua posição de submissão de empregado numa empresa. E o apóstolo Paulo vai dar-nos um incentivo no versículo 8. Diz, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Algumas traduções dizem recompensa. Sabem, às vezes nós falamos das boas obras, às vezes se calhar é um conceito que muitas vezes está relacionado mais à teologia católica por causa de que eles acreditam que pelas boas obras alguém se salva. E acho que fomos a outro extremo de desprezar as boas obras. Agora, as boas obras, elas tornam-se más quando nós as carregamos de algo que elas não têm, que é salvação. Elas não têm isso. Mas são boas, por isso são boas obras que nós praticamos e que aqui o apóstolo Paulo está a dizer, não diz como, mas que o Senhor pode compensar essa boa atitude de alguém no seu trabalho. Ele não explica exatamente como, acredito que isso fica na vontade de Deus, como recompensará a pessoa que tenha uma boa atitude, uma atitude cristã no seu ambiente laboral, mas de facto está ali bem claro esse benefício da parte de Deus para quem pratica corretamente as obras. E nesta passagem nós podemos também ver como o Evangelho influencia. Não sei se repararam, mas aparece 3 vezes o seguinte, como a Cristo, como servos de Cristo ou como ao Senhor. Paulo explica que devemos olhar às ordens que são dadas pelos superiores
como se fosse o próprio Cristo a pedir. Reparem como o Evangelho, irmãos, está a ser levado ao nosso trabalho. Deve influenciá-lo, deve transformá-lo de maneira externa e também de maneira interna. O nosso coração também deve ser levado lá com uma boa atitude. O apóstolo Paulo continua, e agora vamos a ver a palavra que ele tem para dar aos senhores. E vamos ver versículo 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há distinção de pessoas. Começa da mesma forma, dando um mandamento. Diz, fazei o mesmo para com eles, ou seja, os senhores faziam o mesmo para com os servos, os empregados, aqueles que estavam em submissão. Ou seja, toda aquela questão que nós vimos entre o versículo 5 e 8, também devia ser aplicada para as pessoas que estavam debaixo, para os subordinados, temor, boa disposição, entusiasmo, boas intenções e fazer tudo como para o Senhor e não como para os homens. E depois ele vai dar uma advertência, diz, deixando as ameaças. Eu não sei quantos irmãos aqui têm alguém em quem vocês mandam, alguém que está subordinado às suas ordens. E aqui Deus está a dar-lhe um mandamento. Cuidado com as ameaças, com aquela postura de autoritarismo perante aquela pessoa que é submissa a si no trabalho. E agora o apóstolo Paulo vai dar um incentivo assim, mais para criar assim um pouco mais de temor, mais pela negativa, vamos dizer assim, para que a pessoa fique assim mais humilde. E ele vai dizer, sabendo também que o Senhor deles, ou seja, dos servos, e vosso, ou seja, dos senhores, está no céu, e que para com ele não há distinção de pessoas. Ou seja, o apóstolo Paulo está a dizer, perante Deus todos somos servos. Não existe isso de chefe e empregado, ou servo e senhor, ou CEO de empresa e aquela pessoa que simplesmente vai fazer algumas questões fora de transporte, qualquer área. Para o Senhor isso não existe, essa distinção. Isso somos nós, seres humanos, que criamos aqueles organigramas, aquele que manda mais, aquele que manda menos, etc. Para o Senhor não existe isso, não há distinção de pessoas entre livres e escravos naquela altura. Ele está no céu, ou seja, ele é bem superior a nós. E aqui a chamada a atenção é mais para os que estão numa posição de autoridade. Então, não esquecer para a pessoa que está num cargo de autoridade que por cima de si está o Senhor. Pode ser chefe, pode ser uma pessoa com autoridade, mas no final do dia é outro servo que dá contas ao Senhor. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Algumas aplicações que nós já temos mencionado. Nunca esqueças que Deus está a ver o teu coração no lugar de trabalho e não somente a tua produtividade, como nós já falamos. Vivemos em um mundo onde somente a produtividade é focada, né? Mas para o Senhor não é a única coisa importante. Qual é a sua postura no trabalho? Agradece ao Senhor pelo trabalho que tem? Obedece ao seu chefe com a mesma diligência que obedeceria se fosse o Senhor Jesus a pedir-lhe a fazer aquilo ou isto? São perguntas que nos fazem pensar, que o apóstolo nos leva a fazer. Uma segunda aplicação também. A nossa relação com Cristo deve influenciar todas as áreas da nossa vida, até aquelas que parecem menos religiosas. Às vezes podemos achar que a nossa vida, a nossa espiritualidade, a nossa vida cristã é uma questão mais aqui de domingo, ou uma questão se calhar mais do lar, quando estamos com a palavra. E o apóstolo Paulo vai acabar com esse tipo de maneira de ver o mundo.
Para o cristão, não deveria haver essa distinção. Somos cristãos aqui e lá fora. Assim como para o Senhor não há distinção de pessoas, também não há de lugares. Não é? Para o Senhor é indiferente, estamos aqui com a ceia, uma questão mais formal, com este memorial, ou se estamos no trabalho a cumprir uma tarefa. A santidade, a preocupação deve ser a mesma. E uma questão que nós também podemos ver é que Deus também é o chefe de todos. Mas no final do versículo 9. Eu também gostaria de pegar nesta ideia que o apóstolo Paulo nos dá, para pensar neste ano de 2022 que estamos a começar, é o segundo culto deste ano, e nós podermos ver também a nossa vida como essa postura entre servo e Senhor. Porque alguns irmãos, se calhar, estão desempregados, não sentirão de maneira direta as aplicações desta passagem. Outros irmãos já estão reformados, outros por questões de saúde ou qualquer outro motivo não estão a trabalhar. Mas o princípio aqui do versículo 9 aplica para todos nós. O Senhor é o nosso chefe e nós somos os seus servos. E por que não começar então este ano com essa visão? Por que não começar este ano obedecendo ao chefe de chefes, aquele que está no céu, o Senhor Jesus Cristo? E começar assim com o pé direito, em plena submissão ao Senhor, aquele que deu a vida por nós. Então vamos orar, irmãos. Senhor, te agradecemos mais uma vez pela Tua Palavra, esta porção da Tua Palavra, Senhor, que nos ensina como a nossa vida no trabalho também deve ser transformada. O nosso coração é um objetivo, Senhor, dos Teus planos. Queres que sejamos pessoas de boa vontade, de diligência no trabalho, com respeito aos nossos superiores. Fazer a obra com amor, como se fosse Tu que estivesses a pedir. Senhor, também aquelas pessoas que estão em posição de autoridade, que também trabalhes com todos, para que todos nós possamos entender que ao final somos servos Teus. Daremos conta um dia perante Ti, perante ninguém mais. Te agradecemos, Senhor, também porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso chefe, e Tu és um chefe perfeito, que cumpre a Sua palavra, que nos acompanha dia e noite, que sempre está ali para nos alimentar com a palavra, que se preocupa conosco, e que depois da nossa morte, ou na vinda do Teu Filho, viveremos uma eternidade contigo no céu. Te agradecemos, Senhor, e que este ano que nós comecemos seja com pé direito, seja com uma boa intenção, com a vontade, Senhor, de nos humilharmos a Ti e Te obedecer em todos os mandamentos da Tua palavra. Colocamos, Senhor, isto em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.